A paz do Senhor para todos os meus queridos irmãos. Estamos aí falando mais um pouquinho do grande amor de Deus para com todos nós. Eu estava gravando no vídeo anterior falando sobre o quinto selo, quando o Cordeiro de Deus abre o quinto selo e vai falar sobre o altar das testemunhas de Cristo. Eu quero dar continuidade ao vídeo anterior e vou continuar falando sobre esse altar e sobre as suas testemunhas. Mas, meus queridos irmãos, eu gostaria de deixar bem claro nesse vídeo que isso ainda não aconteceu, mas está para acontecer a qualquer momento, porque as promessas são para os últimos dias e já estamos vivendo os últimos dias na face da terra. A Bíblia fala que quando o Cordeiro de Deus ele abre o quinto selo, e nesse quinto selo é revelado sobre um altar das testemunhas de Cristo. Nesse quinto selo vai revelar também sobre a fúria do anticristo e a fúria das nações, do povo do príncipe que há de vir, que é o anticristo, que se revelará, que vai se revelar como o anticristo. Então esse reino poderoso que tanto falou Daniel nas suas profecias, que fala Daniel nas suas profecias, que será o quarto reino que se levantará na terra. Então, no dia do quinto selo for aberto, que o Cordeiro abriu o quinto selo, vai falar sobre as almas dos que estão debaixo do altar. E essas almas que estão debaixo do altar vai ser as almas daqueles que vão perecer no dia da grande tribulação, porque o anticristo fará uma guerra total contra esses habitantes da terra, e juntamente com esses habitantes da terra vão também estar os judeus, os israelitas e os santos de Deus, que vão estar passando por esse processo, porque aqueles que não subirem no primeiro arrebatamento, que é o da igreja. A Bíblia diz que nesse dia vai haver dias muito difíceis, dias de angústia tremenda, da qual nunca se ouve sobre a face da terra, vai acontecer nesses dias, porque o anticristo, juntamente com o espírito da morte, o espírito da guerra, o espírito da fome, vão agir sem clemência, sem piedade sobre os habitantes da terra. O falso profeta vai tentar enganar a muito com as suas falsas profecias, dizendo que o anticristo é o salvador do mundo, exigindo que as pessoas aceitem o sinal da besta na sua mão direita e também em sua testa. E nesse dia vai haver angústia tremenda, uma angústia muito forte sobre os habitantes da terra. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado e a violência sobre a face da terra, muitos naqueles dias vão desistir, vão aceitarem a imagem da besta, vão aceitar o sinal da besta, vão aceitar o símbolo da besta na sua testa. Muitos nesse dia não vão suportar o sofrimento, não vão suportar tamanha dor, tamanha opressão, tamanha dificuldade em servir a Deus, em adorar o Senhor, porque serão dias angustiosos, como diz a Bíblia Sagrada. Mas só que nesses dias também, a Bíblia diz que Deus levantará sobre o altar duas testemunhas, e essas duas testemunhas vão sair pelo mundo, vão sair pelas ruas de Jerusalém, vão sair pelos povos e nações daqueles dias para anunciar o reino de Deus, para anunciar o grande dia da ira do Cordeiro que virá sobre aqueles habitantes da terra. Deus dará poder a essas duas testemunhas para proclamar o seu evangelho, para aquelas pessoas que estão ali sem saber o que fazer, perdidas, angustiadas, em meio àquela grande tribulação, em meio àquele grande sofrimento. E a Bíblia disse que o anjo que vai tocar as 7 trombetas, ele vai dar ordem para que os 4 ventos do céu, que fala no livro de Daniel, os 4 ventos do céu não danifiquem a terra nesse período, nesse exato momento,
Os 4 ventos do céu são os 4 cavaleiros e os anjos que vêm sobre eles, que é o cavaleiro branco, o anticristo, o cavaleiro vermelho, o espírito da guerra, o cavaleiro preto, o espírito da fome, e o 4º cavaleiro, o espírito da morte. A esses 4 cavaleiros, o anjo que toca a última trombeta, que é a 7ª trombeta, vai dar ordem para que esses cavaleiros, 4 ventos do céu, não danifiquem a terra. Naquele exato momento vai parar de haver morte, não vai mais haver perseguição àquele povo que está tanto sofrendo, aquela cidade que foi toda destruída e devastada pelo poder do falso profeta, do anticristo e do diabo. Então esse anjo da 7ª trombeta vai dar ordem para que esses 4 ventos dos céus não danifique a terra de forma alguma, não mate, não tire vida. E é nesse período que essas 2 testemunhas vão pregar o evangelho do reino. E a Bíblia disse que eles vão sair pelas ruas, essas 2 testemunhas vão sair pelas ruas da cidade, proclamando o grande dia do Cordeiro e dizendo salvação ao grande Deus, e vai dizer que somente Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Essas 2 testemunhas que vão pregar este evangelho e que vai anunciar o grande dia do Senhor, o nosso Deus, vai estar pelas ruas pregando. E é nesse exato momento que várias pessoas vão se arrepender dos seus pecados, várias pessoas vão passarem a acreditar naquilo que foi profetizado, que foi pregado pelos profetas, pelo povo de Deus que anuncia o evangelho da paz, o evangelho da salvação. É nesse exato momento que muitos vão arrepender, porque não creram, porque não acreditaram nos profetas, porque não acreditaram nas profecias, porque não acreditaram que Jesus, o Cristo, voltaria para buscar a sua igreja, e eles não partiram, eles não receberam a promessa do arrebatamento. Então nesse dia de tribulação, de angústia, essas pessoas vão ouvir da boca das 2 testemunhas o evangelho do reino de Deus, que tanto fala lá em Mateus 24 sobre a volta do Messias. O reino de Deus será pregado por essas 2 testemunhas, e os mártires da grande tribulação, muitos serão salvos neste dia, porque a Bíblia disse que quando o anjo recebe a ordem, quando os 4 anjos recebem a ordem do anjo da 7ª trombeta para não danificarem a terra, o anjo da 7ª trombeta fala: olha, até que se cumpra na terra o número dos conservos que hão de ser salvos no período da grande tribulação. E o número dos que hão de ser salvos são os 144.000 que foram comprados para Deus como primícia. São os israelitas, aqueles que não foram arrebatados, que não acreditaram no evangelho da graça que o próprio Jesus pregou para eles. Eles não acreditaram, porque eles acreditavam que o Messias, que o Cristo veria em grande poder, em grande glória, Eles acreditavam que Jesus não desceria em Jerusalém como desceu na sua primeira vinda, que foi humildemente montado em um jumentinho, descendo pelas ruas de Jerusalém. Eles não acreditaram nesse Cristo, muito menos em suas promessas. Então naquele dia da grande tribulação, os seus olhos serão abertos e eles vão ver que as 2 testemunhas vai pregar o mesmo evangelho que pregaram os profetas anteriores. Então é nesse dia que a Bíblia disse que os 144.000 serão salvos no período da grande tribulação. A Bíblia disse que serão 12 tribos de Israel, representada por 12.000 de cada tribo que serão salvos, desde a primeira tribo até a 12ª tribo. São 12.000 de cada tribo que vão se salvar naquele dia, no dia da tribulação. Vão ouvir o evangelho por quem? Pelas essas 2 testemunhas que Deus levantará no dia da grande tribulação
para pregar. E eles vão pregar pelas ruas e dizendo: arrependei-vos dos vossos pecados, ó povos de Jerusalém, que se corromperam, ó cidade de Jerusalém, a cidade amada, a cidade escolhida, a cidade de Deus, que se corromperam, que pecaram contra Deus, arrependei-vos do vosso pecado. E a Bíblia diz que nesse dia muitos ouvirão a voz do Evangelho e vão aceitar essa palavra, vão aceitar esse Evangelho e vão converter ao Senhor e vão ser salvos naquele momento. Mas a Bíblia diz que nesse período da grande tribulação, em que os anjos receberão as ordens para que não danificassem a terra, nem os céus e nem o mar. Então vai ser por um período de tempo, e nesse período de tempo esse evangelho será pregado. Os mártires da grande tribulação serão salvos, os 144 mil israelitas serão salvos nesses dias, porque eles foram comprados como primícia perante Deus desde a fundação do mundo, mas pagarão preço muito alto porque não creram na mensagem do Cristo da cruz. Mas vai chegar o momento em que eles vão ver na mão daquele que pregou a mensagem da cruz as marcas, as feridas dos cravos em suas mãos, e eles vão dar glória porque eles são primícia para Deus. E o que vai acontecer, meus queridos, esse tempo determinado pelo anjo da sétima trombeta vai acabar. E quando acabar, a Bíblia diz que essa besta, que é o dragão que surge do mar, que surge da terra, o falso profeta, eles vão fazer guerra contra essas duas testemunhas e as vencerá e as matará, de tal modo que essas duas testemunhas, os seus corpos serão espalhados sobre as praças da cidade, para que todos os olhos de todas as pessoas, todas as nações possam ver o corpo das duas testemunhas sendo degolada pelo anticristo e pelo diabo, para que todos possam temer a imagem da besta e do falso profeta. E aqueles que não receberam, por amor da pregação das duas testemunhas do evangelho do Senhor, que não vão receber a marca da besta em suas mãos e na sua testa, vão ser mortos à espada, vão ser mortos pela fome, pela guerra do anticristo. E é justamente essas almas que vai estar debaixo do altar, clamando pela justiça ao Deus dominador do céu, criador dos céus e da terra. Essas almas vão estar clamando por justiça e Deus fará justiça. No próximo vídeo eu vou falar sobre a abertura do sexto selo, que vai falar sobre o anjo das 7 trombetas, o anjo que tocará a última trombeta, e esse anjo vai falar sobre ele no capítulo 6, no sexto selo, quando o cordeiro for abrir o sexto selo. E também vai falar sobre as 7 taças da ira de Deus, porque as almas que estão clamando debaixo do altar, vai ser ouvido o seu clamor, e esse anjo da última trombeta vai ouvir o clamor dessas almas e vai derramar a ira de Deus sobre todos os moradores e habitantes da terra. E no sexto selo vai falar sobre a vinda dele, vai falar sobre a hora em que ele vai descer e que vai vencer o falso profeta, o anticristo, e vai os lançar na profundeza do abismo, juntamente com aquelas nações que perseguiram o povo de Deus, aqueles povos que perseguiram o cristão e que mataram muitos cristãos por causa das suas injustiças. No sexto selo, meus queridos, no próximo vídeo nós vamos vir aí falando sobre o anjo da sétima trombeta, que vai aparecer e vai com a sua ira derramar sobre os habitantes da terra. Que Deus abençoe a todos vocês. O meu tempo já acabou, então eu tenho que parar por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus e possa falar nos seus corações através dessa mensagem. Em nome de Jesus, fique com Deus e até o próximo vídeo, onde nós estaremos aqui em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.